As substâncias, fenômenos e objetos que você verá neste episódio não apenas impressionam a imaginação, mas também fazem o mundo científico inteiro franzir a testa de insatisfação. Afinal, eles desafiam o mais sagrado, as leis da física, que supostamente servem para explicar a realidade. Mas muitas vezes, essas explicações não resistem a nenhuma crítica. Então, prepare-se para se surpreender. As coisas mais impressionantes, como sempre, estão no final do episódio. Vamos lá! Quais pensamentos vêm à sua mente quando você ouve falar em chumbo derretido? Bem, pelo menos que é quente. Alguns talvez até tenham ouvido falar de torturas medievais envolvendo ele. A temperatura de fusão do chumbo, em comparação com outros metais, é relativamente baixa. Apenas 327,5 graus. Por exemplo, o alumínio já derrete a 660 graus. Mas será que dá para colocar a mão nele sem sentir dor? Acontece que sim. Basta molhar a mão antes de mergulhá-la no chumbo. A água evapora instantaneamente e cria uma camada protetora que impede a queimadura. Só por um segundo, mas ainda assim, essas imagens impressionantes são possíveis graças ao efeito Leidenfrost. É ele que faz a gota de água pular em uma frigideira quente. Vamos continuar. Recentemente, cientistas chineses conseguiram enganar as leis da física. Eles aprenderam a controlar o kick de uma gota em queda e a fazê-la girar na direção desejada. Os pesquisadores aplicaram um revestimento antiaderente fotossensível em placas de alumínio. É mais ou menos o mesmo tipo usado na fabricação de frigideiras e as submeteram parcialmente à radiação ultravioleta. As áreas tratadas com raios ultravioleta retêm a umidade, enquanto as zonas que não recebem essa radiação a repelem. Graças a isso, a gota gira em qualquer direção, desafiando todas as leis da física. A velocidade de rotação dela chega, acredite se quiser, a 7.300 rotações por minuto. Mas afinal, para que serviriam gotas giratórias? Elas podem ter uma aplicação bastante prática, por exemplo, na fabricação de superfícies autolimpantes. A impossibilidade de criar um motor perpétuo é explicada pela primeira e segunda leis da termodinâmica. No entanto, a fila de inventores nunca acaba. Desde 1775, quando a Academia de Ciências de Paris parou de considerar projetos de motores perpétuos, muitos desses projetos de perpétuo mobile, contrariando as leis da física, ainda assim têm a ousadia de funcionar. Por exemplo, a bateria do engenheiro romeno Nicolau Vasilescu Carpina, que inventou seu dispositivo em 1950. Sua bateria funciona até hoje, ou seja, já faz 71 anos, e está guardada no Museu Nacional Técnico da Romênia. Embora o dispositivo dessa bateria tenha sido patenteado há muito tempo, os cientistas ainda não sabem exatamente como e com quais princípios esse dispositivo funciona. A bateria de Carpin tem um nome científico: bateria termoelétrica que funciona a temperatura constante. Mas isso não esclarece nada para ninguém. A existência dessa bateria é considerada um fato anticientífico nos círculos científicos, pois um motor perpétuo, do ponto de vista da ciência moderna, não pode existir. O protótipo consiste em dois elementos galvânicos. Eles acionam um motor galvanométrico e um interruptor, que a cada meia volta do motor fecha o circuito e depois o abre. O tempo de rotação do motor foi cuidadosamente ajustado, de forma que seja suficiente para que o elemento galvânico seja totalmente recarregado, trocando sua polaridade nesse processo. Segundo a ideia do autor da invenção, a função do motor e da plaquinha era apenas demonstrar que as baterias de fato continuam gerando eletricidade constantemente. O motor e a plaquinha não servem para mais nada além disso. Outra tecnologia única, que viola as leis da física, foi criada por cientistas do Laboratório Nacional de Argonne, no estado de Illinois. Ela permite transformar objetos sólidos em uma espécie de esponja. Os pesquisadores pegaram cianeto de zinco, que é usado na galvanização de metais, e colocaram em uma célula de bigorna de diamante. E então aplicaram uma pressão considerável, de 9 a 18 mil atmosferas. Como resultado de um sólido, o material se transformou em uma esponja, o que, do ponto de vista da física moderna, é um absurdo. Colocando diferentes líquidos ao redor do material sob pressão, os cientistas conseguiram identificar 5 novas fases da matéria. Diferentes tipos de líquidos determinavam a forma dos poros dessa esponja. É a primeira vez que, sob a ação da chamada pressão hidrostática, foi possível transformar um material sólido em uma estrutura porosa.
Isso é mais ou menos como comprimir uma pedra como se fosse uma esponja. Além disso, a estrutura da própria esponja é muito resistente. Mais uma violação das leis da física, o peão tip-top. O brinquedo infantil peão é conhecido desde os tempos mais antigos. Apesar de ser impossível fazer um peão parado ficar em pé na ponta afiada, um peão girando pode permanecer na posição vertical por vários minutos. Os peões giratórios, assim como outros corpos em rotação, adquirem o chamado momento angular. O momento angular mantém a força de rotação. Ela faz com que o eixo do peão giratório mantenha o ângulo de inclinação em relação à vertical e realize movimentos oscilatórios. Na física, isso é chamado de precessão. O peão chinês, ou peão de Thomson, como também é chamado, funciona de maneira um pouco diferente. O peão é girado pela haste. Ao começar a girar, o peão perde estabilidade e sua haste se desvia da posição vertical original. No final, o peão se vira e continua girando de forma estável, mas apenas sobre sua haste. Mas o que há de errado com o peão tip-top? Ele foi desenvolvido pelo cientista japonês Tadashi Tokieda. Parece apenas um pedaço de algum cano. No entanto, esse tubinho deixou muitos cientistas intrigados. Se esse peão for girado em uma direção, ele acaba ficando em pé sobre a haste, como um peão chinês comum. Mas se girá-lo na outra direção, isso não acontece. Até agora, os cientistas não conseguem explicar essa propriedade tão incomum desse dispositivo, apesar das leis incontestáveis de Newton e de outros patriarcas da física. Certo, já brincamos o suficiente. Agora vamos para coisas mais sérias. Para os voos espaciais. Hoje em dia, a ciência avançou bastante na criação de sondas espaciais e no envio de todo tipo de coisa para o espaço próximo à Terra. Mas para começarmos a explorar o espaço de forma mais ativa, precisamos ser capazes de nos mover por ele rapidamente. Para isso, um motor de dobra seria perfeito. O princípio de funcionamento dele é que ele comprime o espaço e o tempo à frente da nave e os expande atrás dela. Ou seja, uma nave equipada com esse tipo de motor vai distorcer o espaço, encurtando a distância até o objeto desejado. Durante o voo, a nave vai flutuar em uma espécie de bolha. Parece um enredo banal e pouco elaborado de um blockbuster de ficção científica. Mas não é. A NASA e a Administração Espacial Nacional da China já avançaram bastante nesse assunto. Bom, pelo menos já começaram esse trabalho. Eles realizaram experimentos bem-sucedidos para criar um aparelho que reflete micro-ondas dentro do espaço ao seu redor e não precisa de combustível. Segundo representantes da NASA, esse motor eletromagnético é capaz de levar uma nave espacial com astronautas até a Lua em apenas algumas horas, ou reduzir o tempo de viagem até Marte para 70 dias. Parece incrível, mas provavelmente vai demorar muito até vermos o que vai sair disso tudo. Afinal, antes de começar a romper o espaço com bolhas em um aeródromo, é preciso pelo menos entender o que exatamente é esse espaço que pode ser rompido. E é aí que a ciência tem problemas em algo como 90% disso. Pegue o nosso melhor conhecimento sobre gravidade, aplique a rotação de uma galáxia e jogue tudo isso no vaso sanitário. Porque esse conhecimento simplesmente não funciona aqui. De acordo com a teoria aceita, as galáxias deveriam se desfazer. A matéria galáctica gira em torno de um ponto central, porque sua atração gravitacional cria uma força centrípeta, mas não há massa suficiente para criar a rotação observada nas galáxias. A melhor resposta que os físicos conseguiram dar foi supor que existe mais matéria no universo do que podemos observar. O problema era que ninguém conseguia explicar o que era essa matéria escura, porque os padrões existentes não explicam esse fenômeno. As observações astronômicas indicam que a matéria escura deve constituir cerca de 90% da massa do universo. Mas nós quase não sabemos nada sobre esses 90%. Apesar disso, ainda tentam estudar a matéria escura. E os resultados dessas pesquisas levam a ciência mundial cada vez mais longe das leis físicas habituais. Como afirma a teoria geral da relatividade, imposta ao mundo científico, a gravidade distorce o espaço e o tempo. Hoje, essa teoria explica com sucesso a expansão do universo, a existência de buracos negros e o movimento da luz de estrelas distantes. Mas as capacidades técnicas estão crescendo e as informações factuais estão se acumulando, constantemente colocando obstáculos no caminho do sistema conveniente para todos. Assim, um grupo de cientistas
cientistas do Instituto de Física e Matemática do Universo do Japão, liderado por Chiaki Hikago, criou um mapa tridimensional da matéria escura ao longo da história do universo, com base na análise de imagens de mais de 1 milhão de galáxias. Eles analisaram imagens de 10 milhões de galáxias, capturadas pelo telescópio Subaru de 8 metros, equipado com uma câmera de 870 megapixels. A imagem, claro, é bonita, mas veja como o cientista japonês se expressou com cautela. Se dados futuros mostrarem que estamos realmente certos, isso significa que falta algo no nosso entendimento atual do modelo padrão e da teoria geral da relatividade. Já que estamos falando sobre matéria escura, vamos lembrar dos buracos negros. Aliás, temos um episódio especial sobre isso. Recomendamos assistir. Agora, vamos ao que interessa. Recentemente, o telescópio galáctico Hubble registrou um buraco negro incomum no centro de uma galáxia na constelação de Virgem, com o seguinte número. A questão é que a luz emitida por ela não corresponde ao tamanho e ao tipo do objeto. E acontece que esse buraco negro, só por existir, anula as leis conhecidas da física. A maioria das grandes galáxias possui um buraco negro supermassivo em seu centro, mas algumas giram em torno de objetos de massa intermediária, mais leves. E essa galáxia está concentrada ao redor de um dos buracos negros menos massivos. Mas o espectro de luz emitido por ela contradiz todas as ideias habituais sobre objetos desse tipo. Em resumo, os cálculos dos cientistas não batem, e eles estão em leve pânico. Nesse ritmo, cada vez mais fatos, até mesmo vindos dos próprios cientistas acadêmicos, estão se acumulando em tal quantidade que se agarrar ao paradigma einsteiniano amplamente aceito está se tornando cada vez mais difícil. Aliás, sobre Einstein, também recomendamos assistir ao nosso episódio anterior. Pelo visto, a elite científica logo terá que admitir que aquilo que funcionou e foi tão vantajoso por décadas já quebrou faz tempo, e é preciso parar de enganar as pessoas. Mas quão em breve isso vai acontecer? De qualquer forma, esperamos que você tenha gostado do vídeo. Escreva nos comentários sobre quais fenômenos e objetos você gostaria de saber mais, e nós vamos pensar em como fazer isso acontecer. Até a próxima!